Você já passou pelo seu aprisco, olhou para o seu rebanho e sentiu que alguma coisa estava diferente com uma das suas ovelhas, mas não conseguiu identificar o que tinha de diferente e deixou passar? A maioria dos criadores faz exatamente isso, e boa parte das vezes, aquela coisa diferente era o animal tentando te dizer que estava mal. E 2 dias depois, o bicho teve uma piora, embarcou e você ficou sem entender o motivo. Para você entender, eu vou te dar um contexto. A ovelha é uma presa quando está na natureza. O instinto dela é esconder a fraqueza a qualquer custo, porque o animal que demonstra que está doente vira alvo do predador. Isso está no DNA dela há milhares de anos e não vai mudar só porque ela está no seu aprisco. Tá, mas o que isso significa na prática? Que quando sua ovelha começa a mostrar sinal visível que ela está mal, ela já está doente há tempo e está em fase avançada. Cada hora que você demora para agir é uma hora a mais de prejuízo, seja pelo custo do tratamento tardio ou pelo risco real de perder o animal. A Embrapa Caprinos e Ovinos, que é a principal referência nacional em pesquisa com a espécie, já documentou que a maioria das mortes em rebanhos ovinos no Brasil está associada a causas evitáveis, como a verminose, problemas nutricionais e doenças infecciosas que, quando identificadas cedo, têm tratamento. O problema não é a falta de solução, o problema está na falta de observação no momento certo. Hoje eu vou te mostrar 6 sinais que as ovelhas dão antes de morrer. Não são sinais raros e nem acontecem só em rebanhos mal manejados. Eles acontecem em qualquer propriedade. A diferença entre o criador que salva e o criador que perde está em saber o que olhar e quando agir. Eu vou falar de cada sinal, o que pode estar causando e o que você faz imediatamente. E no final eu vou te dar um protocolo simples para aplicar toda vez que você entrar no aprisco. E antes de continuar, se inscreva no canal e deixe seu like, que isso ajuda esse conteúdo a chegar para mais criadores que precisam ver isso antes de perder o animal. E o primeiro sinal é a ovelha se separar do rebanho. Esse é o sinal mais fácil de observar e também é o mais ignorado. Ovelha é animal de rebanho. Quando você chega no pasto ou no aprisco e uma ovelha está sozinha, separada do grupo, parada num canto enquanto as outras se movem, isso não é coincidência e não é personalidade. Esse é o sinal mais precoce que existe de que algo está errado. E o que pode estar causando? Qualquer coisa que provoque dor, desconforto ou fraqueza. Uma verminose avançada, uma pneumonia começando, problema no casco que faz doer quando anda, um problema digestivo, uma toxemia de prenhez nas matrizes no final da gestação. O diagnóstico específico você vai buscar depois, mas o que você precisa saber é que o animal isolado do rebanho sem motivo aparente precisa ser avaliado no mesmo dia e não amanhã. O erro mais comum é achar que o animal está descansando ou que é o jeito dela. A ovelha saudável não descansa sozinha enquanto o rebanho está ativo. Então, quando você identificar animal isolado, não grite nem corra em direção a ele, porque isso vai fazer ele gastar energia que já não tem. O que é que você vai fazer? Vai se aproximar devagar, observar a respiração e também veja se ele tenta se afastar ou se nem reage à sua presença. Se ele não reagir, o quadro já está grave. Agora, se ele tenta se afastar, mas com dificuldade, ainda está um pouquinho melhor. E aí você precisa anotar num papel ou até mesmo mentalmente qual animal é, qual horário, se estava comendo antes. Esse histórico vai ser importante quando você ligar para o veterinário. E o sinal número 2, postura encurvada e cabeça baixa. Uma ovelha saudável anda ereta, com a cabeça na posição natural e as orelhas atentas ao ambiente. Quando você vê um animal com o dorso levemente curvado, a cabeça mais baixa que o normal e os movimentos lentos e pesados, o corpo dela está comunicando dor. Essa postura é resposta reflexa a desconforto interno, problema renal, periodontite ou intoxicação. E junto com o isolamento, essa postura já monta um quadro de emergência. O animal está com dor e aquilo não é cansaço. É o momento de colocar a mão no animal e fazer uma avaliação básica. Você vai medir a temperatura dela. E a temperatura retal, quando está normal, fica entre 38,5 a 40 graus. E aí você vai ver a mucosa dos olhos e da boca e a frequência respiratória. A respiração normal em repouso é entre 15 e 30 movimentos por minuto. Acima disso, algo está acelerando o metabolismo dela. Mas caso esteja em regiões quentes, respiração de até 50 movimentos por minuto é considerado normal de acordo com a Embrapa. Você mediu a temperatura retal dela e deu acima de 40,5, isso indica processo infeccioso ativo, que é uma febre com foco bacteriano ou viral. Agora, se você mediu e deu abaixo de 37,5, é mais grave, porque significa que o organismo já não consegue mais manter o equilíbrio interno. Animal com temperatura baixa e postura encurvada precisa de intervenção veterinária imediata, não só de observação. E o sinal 3,
orelha caída de um lado só. As orelhas da ovelha são um termômetro de estado geral. O animal, quando está em alerta, tem orelhas ativas, respondendo a sons, se movendo de acordo com o ambiente. Agora, quando uma orelha cai, pode indicar duas situações distintas: problema neurológico localizado ou dor unilateral, como otite, abscesso na região da cabeça ou comprometimento do equilíbrio por listeriose. Se as duas orelhas caem junto com a postura encurvada e fraqueza muscular visível, o quadro é de comprometimento sistêmico severo. E aí pode ser uma hipocalcemia, que é uma queda abrupta de cálcio no sangue. É uma das causas mais comuns em matrizes no final da gestação e no pós-parto. E a ovelha caída associada à fraqueza muscular e relutância em se movimentar é o quadro clássico. O animal pode estar em pé, mas trêmulo, com os membros rígidos e dificuldade de coordenação. A hipocalcemia evolui rápido e pode levar seu animal em questão de horas se não for tratada. O tratamento de campo é relativamente simples: gluconato de cálcio, mas exige que você saiba identificar o sinal, tenha o produto disponível na farmácia do seu aprisco e saiba aplicar, ou tenha um veterinário de confiança que atenda rápido. Os três fatores precisam estar alinhados para salvar o animal. E se você está acompanhando esse conteúdo e sentindo que precisa organizar melhor o seu sistema ou iniciar na criação de ovelhas, eu te apresento o meu e-book do Zero ao Aprisco. Lá o papo é reto, é o passo a passo para quem está começando agora e não quer ver o dinheiro sumindo com bicho doente ou manejo errado. Eu queria ter tido lá no começo um guia desse para não bater tanta cabeça. Se você quer profissionalizar o seu negócio e ter uma segurança em cada decisão que toma no seu aprisco, clique no primeiro link da descrição ou no comentário fixado e garanta o seu agora. E caso esteja na televisão, pause o vídeo e escaneie esse QR Code que vai cair lá também. E o sinal 4 é ranger de dentes. Esse é o sinal que mais assusta quem vê pela primeira vez e também é o que passa mais despercebido para quem nunca prestou atenção. O rangido de dentes é a resposta involuntária à dor visceral intensa. A ovelha que range os dentes está com dor abdominal aguda, podendo ser uma enterotoxemia, uma úlcera de abomaso, uma torção de abomaso, uma intoxicação por planta tóxica ou até mesmo um produto químico ingerido acidentalmente. É um sinal de urgência clássico deles. Animal que range os dentes está com dor que o faz contrair a mandíbula de forma involuntária e repetida. Se você ouvir o ranger, o próximo passo não é esperar para ver como o animal evolui nas próximas horas. É isolar imediatamente, fazer a avaliação básica de temperatura e mucosas e ligar para o veterinário descrevendo o quadro com o máximo de detalhes possível. Quando começou, se o animal comeu, se o animal defecou, se ele está com o abdômen distendido. O problema com esse sinal é que você só percebe ouvindo. Você só descobre se estiver dentro do aprisco, próximo aos animais, com atenção. Criadores que passam pelo curral de longe, de carro ou só de passagem, nunca houve esse sinal. É mais um motivo para o manejo diário incluir tempo dentro do aprisco, caminhando entre os animais, observando de perto. 5 minutos de observação por dia dentro do rebanho pode salvar animal que você perderia sem saber o motivo. E o sinal 5 é o pelo sem brilho, arrepiado e quebradiço. Esse sinal é crônico, mas é exatamente por ser crônico que ele é perigoso. O criador olha para aquele animal todo dia e normaliza o que não é normal. Pelo sem brilho, arrepiado, com aspecto quebradiço e opaco, é sinal de problema nutricional ou parasitário que está passando e que já está comprometendo a saúde do animal de forma silenciosa. A deficiência de cobre é uma das causas mais comuns e menos diagnosticadas em rebanhos ovinos no Brasil. O cobre é essencial para a queratinização do pelo, para a produção de hemoglobina e para a função imunológica. Animal com deficiência de cobre tem pelo sem brilho, crescimento lento, risco maior em infecções, anemia subclínica e queda de produtividade reprodutiva. E o criador passa meses achando que o bicho é assim mesmo ou que a raça é assim. A diferença entre o pelo saudável e o pelo deficiente é clara para quem tem um olho já acostumado. Ovelha com pelagem branca e o pelo saudável reflete luz. Tem brilho visível mesmo debaixo do sol. Já a ovelha com deficiência tem aspecto opaco, às vezes com a tonalidade levemente amarelada ou acinzentada. Se esse padrão está generalizado no seu rebanho, vários animais com pelo ruim ao mesmo tempo, o problema provavelmente está no sal mineralizado. Ou tem uma qualidade ruim, ou tem um fornecimento irregular, ou até mesmo o produto está vencido. Trocar sal e regularizar fornecimento resolve boa parte desses casos em 30 a 60 dias. A verminose crônica também aparece no pelo. O hemónchos contorto suga o sangue e causa anemia progressiva. O pelo fica sem brilho, o animal emagrece lentamente e o criador não percebe até o animal chegar no grau 4 ou 5 da escala FAMACHA. O protocolo de vermifugação estratégica e a avaliação periódica da mucosa ocular pela escala FAMACHA são as ferramentas que evitam chegar nesse ponto. E o sinal 6, animal que não levanta. Esse é o sinal final e o mais grave da lista. A ovelha que está deitada e não levanta quando você se aproxima, perdeu uma das respostas mais básicas do instinto de presa, a fuga diante de ameaça. Isso significa que o organismo dela está em colapso profundo ou que ela não tem mais força muscular para sustentar o próprio peso. As causas mais comuns nesse estágio são hipocalcemia avançada sem tratamento, listeriose em
progressão, polioencefalomalácia, que para quem não sabe é a deficiência de tiamina que gera sintomas neurológicos progressivos como cegueira, movimentos circulares e decúbito. Pode ser também intoxicação severa ou septicemia generalizada. Algumas dessas causas têm tratamento eficaz se iniciado com rapidez. A polioencefalomalácia, por exemplo, responde muito bem à aplicação de vitamina B1 intravenosa se tratada nas primeiras horas do aparecimento dos sintomas neurológicos. Depois que o quadro evolui por mais de 24 horas sem intervenção, as chances de reversão caem de forma drástica e o animal raramente se recupera por completo. Ou seja, sempre procure um veterinário. Enquanto você espera ele, mantenha o animal em decúbito external, que é o animal deitado sobre o peito, e não de lado, porque de lado compromete a função ruminal e pode causar tipanismo. Outra coisa, proteja da exposição direta ao sol. Garanta acesso à água próximo ao focinho e não force o animal a se levantar antes de saber o que ele tem. Forçar o animal com hipocalcemia a ficar em pé pode parar o coração. Animal deitado sem levantar não é para observar mais um dia, é para acionar a ajuda no mesmo momento. O que une esses 6 sinais é uma lógica simples. A ovelha não finge estar bem quando está mal. Ela esconde, mas quando os sinais aparecem, o corpo dela já não consegue mais esconder. O criador que sabe é o que conhece o comportamento normal dos seus animais e percebe que algo saiu do padrão. E o protocolo que eu recomendo é esse. Toda vez que entrar no aprisco, antes de qualquer coisa, dê uma volta pelo rebanho e pergunte mentalmente: todos estão com um grupo? Algum animal está parado enquanto os outros se movem? Se você vê algum animal assim, pare tudo e avalie aquele animal. Se você encontrar 2 ou mais sinais que eu falei hoje no mesmo bicho, não espere piorar. Ligue para o veterinário naquele momento descrevendo o que você viu. Prevenção é manejo, e manejo começa na observação diária. O meu e-book do Zero Aprisco está na descrição e no comentário fixado. Agora eu quero saber de você. Comenta aqui abaixo se você já perdeu algum animal por ignorar algum desses sinais, ou se já conseguiu salvar algum animal a tempo. Eu quero saber a história de cada um de vocês. Meu nome é Levi, sou criador e sou estudante de veterinária, e se você gostou do vídeo, se inscreva no canal para não perder mais conteúdos como esse, e até mais.